Bom, pessoal, então para finalizar essa parte aqui, vamos falar sobre o Espírito Santo. E aí dentro do Espírito Santo nós vamos falar sobre iluminação, dons, o ensino e serviço, os dons manifestacionais, que a gente chama, né? E os frutos, tá? Então essas são ações, são características aí do Espírito Santo aí, que a gente entende ali por fundamentos da Escritura. Então, embora o Espírito Santo ele tenha um papel fundamental na nossa salvação, que é ele que a Escritura vai dizer nas palavras dos apóstolos, ele vai trazer luz para o nosso entendimento e vai aplicar o Evangelho de convencimento do nosso erro, do nosso pecado e do juízo que nos espera, no qual até o Levi destacou aqui no finalzinho. Ele que aplica essa consciência nos nossos corações, ele tem outras características também em relação a nós. Então o apóstolo Paulo vai declarar que a gente só consegue chegar até Jesus e confessar o nome de Jesus por causa dessa ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele está envolvido desde o início da nossa conversão até a consumação, até a nossa glorificação, né? Então, o apóstolo Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 12:13. Então, o Espírito Santo ele é um fator especialmente subjetivo, aonde é ele quem testifica no nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Então, é ele que traz essa consciência da paternidade de Deus em relação à nossa vida. E como que ele faz isso? Habitando dentro de nós. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, o poder do Espírito, né, também é chamado do Espírito da profecia, que vinha especificamente sobre os profetas e sobre os reis, ele repousava sobre aquelas pessoas. Já no Novo Testamento, a partir de Jesus, então, da sua ressurreição, ele passa agora a habitar dentro do ser humano. E por que ele faz isso? Porque nas palavras do próprio apóstolo Paulo, ele vai ser o penhor da nossa salvação. O que é o penhor? É a garantia. Então, o que nos garante a nossa salvação? É o Espírito Santo que está agora habitando dentro de nós. Então, é ele quem desperta essa consciência de pecado, é ele quem desperta esse desejo por santidade, esse desejo por se render a Deus. É ele quem inspira o nosso coração, é ele quem nos constrange. Então é ele quem vai imprimir as certezas aqui da Escritura na nossa consciência, no nosso coração. E assim como ele imprime essas certezas, é ele também quem vai despertar o desejo de fazer grandes coisas aí para Deus, né? Coisas impossíveis aos olhos humanos, mas que são possíveis na presença de Deus. E a maneira como ele faz isso já é passando aí para a segunda parte do nosso estudo, que é nos dando e nos capacitando com dons espirituais. Então lá em Coríntios especificamente, o apóstolo Paulo vai citar alguns desses dons. Então nós como entendimento reformado, nós não cremos que os dons são somente aqueles que estão descritos ali em Corinto, para a igreja de Corinto, mas nós cremos ali em vários outros dons que são descritos em toda a palavra, né? Mas, ali em Corinto, Paulo vai tratar especificamente dos dons ali. Porque aquela igreja, ela, como já é de conhecimento dos irmãos, ela tinha um problema com esse orgulho e valorizava mais alguns dons do que outros. E por que o Espírito Santo nos dá esses dons? Justamente para fazer essas coisas impossíveis, para nos habilitar para o ministério, para nos habilitar para essa jornada cristã, para essa carreira cristã, para a edificação da sua igreja e para a atuação da manifestação da glória de Deus no mundo. Então a gente entende, compreende que ninguém na igreja ele é alguém inútil. Então não existe aquele cristão passivo na igreja, aquele que vem só para o culto, ou aquele que faz parte da comunidade, e ele é alguém que é só um ouvinte. Não.
todos nós fomos capacitados com dons espirituais para manifestar tanto a edificação da igreja, quanto também para beneficiar e abençoar o mundo. Então, todos nós recebemos esse poder do alto para executar a missão de Deus. E qual que é a missão de Deus? Tornar o Filho de Deus conhecido. Então, no Novo Testamento, a gente vai encontrar a citação desses dons ali em Corinto, né, 1 Coríntios 12, e também em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 6, Paulo também vai descrever ali alguns dons. É por essa razão que a gente ousa afirmar que a igreja de Cristo, ela é a igreja do carisma, ela é a igreja dos dons. Contudo, a gente tem que entender que esses dons são apenas alguns que foram contemplados na igreja primitiva, mas como eu falei, por toda a Escritura existem declarações a respeito dos dons. Uma dessas declarações está lá em Êxodo capítulo 35, onde no texto bíblico vai dizer que Deus capacitou Bezalel e Aioliabe para ser artesãos. Então Deus deu uma capacidade extraordinária para eles, justamente para ser artesão e para participar ali da construção do templo. Em Isaías também, que tem uma referência que está aí na sua apostila, Isaías capítulo 28, vai dizer que Deus capacita o agricultor para desenvolver essa função ali da agricultura, dando sabedoria a ele. Então a gente vai ver essas declarações e a gente vai ver isso também, esse entendimento ao longo da história da igreja. Lutero, por exemplo, ele entendia que o trabalho ele é uma capacitação de Deus, e aí ele chama essa capacitação, esse dom, dá o nome de vocação. Então, quando ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, ele, ao invés de usar a palavra dom, ele vai usar a palavra vocação, porque ele entende que nós não devemos fazer essa dicotomia, né, essa separação entre igreja e mundo. Então, ao ser questionado por uma pessoa, ele falou assim: olha, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada na igreja. E aí Lutero vai dizer para ele: o que você sabe fazer? Ele falou: eu sou sapateiro. E aí Lutero entende então que essa vocação é um dom de Deus para ele. Ele fala: então faça o melhor sapato, com excelência, e venda por um preço justo. Então ele entende que dom não é só aquele que a gente manifesta na igreja, mas que dom é tudo aquilo que Deus nos capacitou para fazer de forma excelente, inclusive no mundo. Então, cada vocação é uma espécie de uma máscara de dom ali de Deus dada ao ser humano. E aonde ele está, ele pode manifestar esse dom. Seja ele na igreja, seja ele trabalhando como padeiro, como sapateiro, como agricultor ou como qualquer outra coisa. Então, a gente crê que existem esses dons para a edificação da igreja, que a gente vai chamar depois aqui mais para frente de dons manifestacionais. A gente crê que existem esses dons do qual Deus nos capacita também para manifestar no mundo. Mas um outro ponto, antes da gente falar dos dons manifestacionais, uma característica do Espírito Santo é que ele é aquele que nos ensina e também nos ajuda a servir. Então, no Novo Testamento, os apóstolos vão separar os dons em duas classes, em serviço e ensino. Lá em Atos 6, por exemplo, os discípulos, após a reclamação de alguns cristãos, pelo fato de algumas viúvas elas estarem sendo esquecidas ali na distribuição dos alimentos, os apóstolos eles vão determinar que alguns irmãos deveriam ser escolhidos para exercerem essa função de distribuição, ou seja, de servir ali as pessoas, né? Enquanto eles se dedicavam ao ensino e à oração. Então ele classifica os dons dessas duas formas: o dom de servir e o dom de ensinar. E é interessante que quando os apóstolos eles vão fazer essa constatação e vão falar para separar outros homens, qual que é a característica que eles esperam encontrar nesses homens que vão distribuir as cestas?
homens que fossem cheios do quê? Do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos capacita também a servir. E Pedro vai fazer essa classificação lá na sua primeira carta, no capítulo 4, que ele fala o seguinte, ó: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então os apóstolos entendiam que os dons são classificados em ensino e também em serviço. Então a gente não deve, na nossa vida cristã, fazer essa separação de mundo e de igreja. Então eu só estou servindo a Deus quando eu estou servindo na igreja. Isso é no mínimo, equivocado, para não dizer heresia, né? Mas é no mínimo equivocado. Então os dons que Deus nos capacita é tanto para servir a igreja também, como para servir ao mundo. Paulo vai falar isso lá em Efésios, a respeito dos dons ministeriais. Então ele escreve lá no capítulo 4 que Deus designou, né, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus deu dons tanto para servir ao mundo, quanto também para equipar os santos, para que possamos cumprir a obra no ministério. Em relação ao trabalho dos apóstolos e profetas, eles nos entregam o fundamento. Então eles nos ensinam, eles nos trazem a revelação sobre qual a igreja ela é construída. Então a gente encontra a luz para pensar em alguns dons contemplados nas citações que eu mencionei, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Por exemplo, a operação de milagres e curas. Embora ela vai ocorrer ainda hoje, a gente crê, a gente continua orando, nós cremos em milagres, esses dons que foram aplicados, que foram muito evidentes ali na igreja primitiva, eles vão se manifestar com uma intensidade menor nos nossos dias e com uma frequência menor também nos nossos dias. E por que isso acontece? Porque na igreja primitiva, esses dons, eles eram mais frequentes e também mais intensos, porque isso dava a autenticidade e autoridade para os apóstolos que andavam com Jesus. Então lembre-se que milagres eram um sinal de autenticidade, por isso que Jesus faz milagres, por isso que ele é chamado do enviado, né? Já profecias bíblicas já descreviam que o Cristo faria milagres, ressuscitaria mortos. Então a mesma coisa acontece com os apóstolos. Para dar autenticidade à mensagem que eles estão pregando da ressurreição, Deus atuava com muito mais intensidade, com muito mais frequência na manifestação desses dons de cura ali na igreja primitiva, porque eles eram os porta-vozes divinos ali de Jesus. Então a gente pensa nesses dons como dons manifestacionais. Nós não cremos, né, tem igrejas que acreditam nisso, que esses dons já passaram. Nós não cremos dessa maneira. A gente crê que esses dons ainda são disponíveis para a igreja. Eles podem acontecer segundo a graça de Deus, a maneira como Ele quer manifestar, mas nós não cremos que eles vão se manifestar com a mesma intensidade, com a mesma frequência, né? Nós utilizamos ali mais são os dons de misericórdia e também os dons de ensino, mais do que esses dons manifestacionais. E é por essa razão que a gente ora com os enfermos, que a gente crê nos milagres, mas não com aquele tipo de mentalidade de curandeiros, né? Nós não somos curandeiros, porque senão seria muito mais fácil, né? Como já é frequente a gente ouvir, por que esses profetas aí, esses apóstolos, né? Entre aspas aqui,
que tem o dom de milagres não vai lá no hospital e não cura todo mundo, né? Então, isso descredibiliza um pouco a vida deles. Então, é lamentável que isso ocorra por parte desses pseudo-apóstolos aí, né? Mas por que eles praticam isso? Justamente para tentar atrair as pessoas e às vezes, a gente não sabe, mas muitas vezes as pessoas são enganadas em relação a isso. Essa semana mesmo eu e a Dayana estava vendo um vídeo de um cara, né? Ele é o mesmo cara em todo culto de uma determinada igreja. Cada culto ele falava que ele era curado de alguma coisa. E era o mesmo cara, né? A mesma blusa, a mesma camiseta. Ah, fui curado da cabeça, fui curado do braço. Eu falei, bicho, esse aí só falta deitar no caixão e morrer, né? Porque todo culto ele tinha uma coisa, né? A gente não crê que essa manifestação de cura ela é frequente dessa maneira. Então a gente crê que Deus opera um milagre, mas nós não cremos dessa mesma maneira. Nós cremos que a igreja hoje é chamada mais para exercer o dom de ensino e de misericórdia, embora Deus possa intervir com um milagre quando a gente ora. Até porque após a ressurreição de Cristo, né, vale destacar que é possível a gente verificar ali um progresso no que se diz respeito ali ao conhecimento medicinal e científico. Então nós cremos que isso também já é uma capacitação de Deus, é um dom de Deus dado à humanidade. Então você percebe que após a ressurreição de Jesus, a ciência ela foi muito mais além, explodiu, né? Hoje estava vendo até uma reportagem aqui, descobriram na USP aqui, como retroceder células cancerígenas, a partir das próprias células da pessoa que está com câncer. Um caso aqui em Ribeirão, estudo da USP, um professor aí, que conseguiu retroceder. Eles mudaram geneticamente as células ali, colocaram as células novamente no paciente, e essas células com mutação genética combateu o linfoma e fez regredir o câncer no corpo inteiro do homem. Então você vê que isso já é um próprio milagre. O paciente já, na entrevista, já estava falando isso, né? Que era um milagre de Deus. Então a gente acredita, né, que esse conhecimento, esse avanço da ciência já é uma própria manifestação de um milagre de Deus, especialmente no Ocidente de base cristã. Então, muitos teólogos, inclusive, acreditam piamente nisso. Então, imagine se os dons que a gente olha na igreja primitiva fossem mais frequentes e evidentes como era na igreja, se fosse hoje. Se fosse desse jeito, nós não precisaríamos mais de médicos, por exemplo, né? Se fosse mais desse jeito, a gente não precisaria nem orar a respeito de uma decisão importante que a gente precisa tomar como igreja. Bastava um irmão com um dom da palavra do conhecimento se levantar e já nos dar a palavra, né? Aí ele é usado por Deus ali, traz uma palavra de sabedoria, pronto, acabou. A gente não precisa nem orar para tomar decisão. Então a gente não crê mais que esses dons são tão frequentes assim, embora Deus possa fazer acontecer, possa levantar alguém. Então, a experiência que a gente vive hoje, ela é completamente contrária ao que os primeiros apóstolos viveram. E muita gente entra em conflito com isso, né? Eu conheço até um irmão que ele tem muito problema com isso. Ele fica assim, perplexo com essa coisa. Por que os milagres não acontecem como acontecia, né? Ele às vezes me questiona. Ele fala, mas é justamente por causa disso. Porque na igreja primitiva havia essa necessidade, né? Deus precisava dar autenticidade e dar autoridade àqueles homens para que a mensagem continuasse sendo espalhada. Hoje, a gente crê que Deus se manifesta de outra maneira, com o avanço da ciência, com a sabedoria, conforme a gente acabou de citar aqui em Isaías 28, que Deus dá sabedoria ao agricultor, dá conhecimento ao agricultor. Quantos avanços tecnológicos não têm acontecido? Então nós cremos que isso é por parte de Deus, isso já é um milagre também. Então é similar ao milagre da cura
mas agora de outra forma. É similar à palavra de conhecimento, mas agora manifestando de outra forma. Não frequentemente com os dons exemplificados, mas de uma outra maneira. E é bom a gente também sempre lembrar, né, porque quando a gente lê o Evangelho, às vezes a gente lê com os filtros das nossas expectativas em Deus. É bom lembrar que os apóstolos não curaram todos, né? É bom a gente lembrar isso, né? O discípulo lá de Paulo, por exemplo, tinha enfermidades, de Timóteo. E Paulo não curou ele, né? Paulo deve ter orado, com certeza, por ele. Mas Paulo não manifestou o dom da cura na vida dele. Pelo contrário, deu uma recomendação ali, meio que médica para ele, né? Não, toma água aí, toma um vinhozinho aí, vai tomando aí por causa das suas dores constantes. Né? Paulo mesmo, ele tinha um espinho na carne que, segundo a história, pode ser uma deficiência na visão. Então ele mesmo, Elias ou Eliseu que morreu? Eliseu morreu de uma enfermidade. Então a gente enxerga também que nem todos vão ser curados. E por fim aqui, a gente tem a questão do fruto, que eu acho que é a maior evidência, né, na vida de um cristão. Enquanto a igreja de Corinto ela destacava ali os dons, na verdade o que evidencia um cristão verdadeiro são os frutos. O Levi até mencionou aqui a parábola do semeador, né? A parábola do semeador, a última exemplificação é de que a semente cai na terra, cresce e dá fruto. E esses frutos, né, a gente pode entender como as obras que a gente realiza, como também os frutos do Espírito que Paulo vai destacar lá em Gálatas. Então, mais fundamental para nós do que os dons, a nossa preocupação deveria ser com os frutos que a gente está manifestando, porque os frutos revelam a transformação do nosso caráter. Então, embora a gente queira que os dons estejam presentes, infelizmente é muito comum a gente destacar só os dons e esquecer dos frutos, da transformação do caráter, do que é menos aparente, né? Então a gente destaca muito os dons, que é uma visão externa, mas nos esquecemos daquilo que é interno, daquilo que não está visto aos olhos, né? Que é o caráter, a transformação do caráter, que era a maior evidência da salvação, a transformação de consciência e também de coração, que é o que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a maior evidência de alguém que foi salvo e de que a semente caiu e realmente germinou naquele coração é justamente essa transformação de consciência, no qual evidencia e vai sendo evidenciado pelos frutos na vida de alguém. Alguém já bem disse, né, que carisma sem caráter é uma catástrofe, é como um carrinho de supermercado numa loja de cristais, sendo guiado por uma criança. Então, carisma sem caráter é uma catástrofe. E não são raros os casos de alguns cristãos virtuosos que são cheios de carisma, mas que têm grandes falhas no seu caráter. A gente está cansado de ouvir histórias de cristão assim, de pastor assim, né, que tem muito carisma, que ali é muito articulado, mas que o caráter é completamente desastroso, né? E o resultado é sempre um escândalo, é sempre uma igreja decepcionada, é uma frustração entre os cristãos. Por quê? Porque projetaram as expectativas em cima do carisma e desconheceram completamente os frutos do caráter dessa pessoa. Porque a gente só percebe caráter com quem a gente está próximo. Então, se você quer conhecer alguém, vá para a casa dele. Se você quer conhecer o caráter dele, conheça sua esposa, conheça os seus filhos, conheça como ele faz negócios, conheça como é as relações dele, caminha por um tempo.
né? Não fique distante. Então, essa transformação de caráter, elas são vitórias mais lentas, né? Porque justamente nós estamos num processo de santificação proporcionado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é atuante na nossa vida. Então é Ele que nos consola, é Ele que nos guia a toda a verdade, é Ele que nos transforma. Então o Espírito Santo precisa estar evidente e atuando, né? E a gente tem que dar espaço ao Espírito Santo, então buscar sempre Ele, para que a gente desaprenda a viver como Adão e aprenda a viver como Jesus. Aí, só dessa forma, a gente vai ser, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos, transformado na sua imagem e na sua semelhança. Então, uma coisa é a gente sair do inferno, que é a salvação, no qual Deus nos dá, e outra coisa é o inferno sair da gente. E o inferno só sai da gente mediante a transformação que o Espírito Santo está produzindo em nossa vida. Amém? Somente quem está enraizado em Cristo pode ser transformado ali, pode manifestar esse fruto. E aí esse caminhar é um caminhar diário com Ele. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, né? Quem anda no Espírito não vai satisfazer as concupiscências da carne. É justamente andar no Espírito é manifestar o caráter de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a caminhar, né? Que Deus nos ajude a nos preocupar mais com os frutos do que com os dons. Que Deus nos ajude a ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida?